Nosso assunto de hoje é o conflito atual entre Palestina e Israel. Então estamos falando e fomos ao intervalo, o Fernando ia abordar um pouco a história, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde Israel não é apoiado por algumas nações e o reflexo disso na vida dessas nações, na história dessas nações. O curioso, nós já falamos aqui do início da queda do Império Otomano, 1858 para frente. E aí estoura a Primeira Guerra Mundial e no início desse século, onde já existiam quase 500 mil pessoas habitando ali a região da Palestina, não é nação palestina, não é nada, era só uma região chamada Palestina, porque não existia nação nenhuma. Não existia o Kuwait, não existia o Iraque, não existia a Síria, Transjordânia, Jordânia, não existiam, eram só ali os seus clãs que viviam naquele local. Começa a Primeira Guerra Mundial e a França e a Inglaterra lutando contra a Alemanha, a Áustria, a Hungria e os otomanos. E a guerra praticamente ela explodiu mais na região da França e milhares de pessoas estavam morrendo ali. Os ingleses tiveram uma brilhante ideia, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar primeiro destruir o link, ou seja, o elo mais fraco, que eram os otomanos. Então, como eles tinham uma certa facilidade no mar Mediterrâneo, principalmente para invadir o Egito, eles entram no Egito e começam uma campanha pelo Oriente Médio, passando pela Palestina. E eles começam a aliciar os árabes que moram na região e até os judeus que viviam já naquela região. E prometem aos árabes dizendo o seguinte, olha, o que vocês conseguirem expandir daqui dessa região suas para cima dos otomanos, no final da guerra nós vamos entregar para vocês. E eles se aliam aos ingleses, principalmente porque eles não gostavam que os otomanos dominassem Medina e Meca. Os árabes queriam de volta Medina e Meca. Eles se consideravam muito mais religiosos do que os otomanos. Os otomanos já estavam quase ali na região da Europa. Então, praticamente, quando está terminando a Segunda Guerra, tem um problema. Os ingleses prometeram a mesma coisa para os franceses. No caso da Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1915, os árabes apoiaram. Em 1918, terminando a guerra, a França já estava dominando a região que hoje é o Líbano e que era também a Síria. Aí me chega o príncipe Faisal, entra em Damasco e se autoproclama rei. Na mesma semana, os franceses estavam ali do lado, correram para cima desse príncipe e ele teve que fugir para onde hoje é o Iraque. E ficou essa disputa durante muito tempo. Poxa, os dois bravos com a Inglaterra. A França brava com a Inglaterra e os árabes também bravos. Aí ele começa uma coxa de retalhos. E quem era nessa época, por coincidência, o Winston Churchill, ele era o ministro das colônias. E ele fez um primeiro documento dizendo o seguinte, que iria beneficiar os judeus. Só que os anos foram passando, não conseguiram acordos, aí vieram os dois chamados White Papers. O primeiro era mais ou menos pró-judeus, para assentá-los e deixar que outros judeus viessem, porque eles queriam mesmo vir da Europa com mais dinheiro para reconstruir a região, até que no final, entre 22 até chegar perto de 39, alguém cria um segundo White Paper, que era um Lord Pym, que foi completamente contra os israelenses. E aí começou uma insubmissão total. E Hitler já estava no poder há 6 anos, em 1939, quando explode a guerra. Por que os ingleses fizeram isso? Olha, nós vamos fazer o seguinte, ó, eles dividiram a nação em vários pedaços, pegaram o leste do Jordão e criaram a Transjordânia. Em cima no Iraque botavam o Faisal. Na área onde era a Palestina e ali perto de Israel, dividido da seguinte forma, 80% era de um príncipe, e os outros 15% iriam ficar com os palestinos, e 5% seria Jerusalém, era uma cidade internacional. Eles fizeram isso na intenção de atrair os árabes de novo ao lado deles, porque estava próximo de explodir a Segunda Guerra Mundial. Quando explode a Segunda Guerra Mundial, nessas rebeliões que tiveram alguns anos antes, dentro do Estado palestino, da região palestina, não Estado, os ingleses botaram para correr um cara, vou tentar lembrar o nome dele. Esse cara foge para a Alemanha e ele começa a levantar, junto com os alemães, uma ideia de destruir Israel. Então ele começa a convocar todos os árabes, através de rádio, em todo o Oriente Médio, a apoiarem a Alemanha contra a Inglaterra, porque a Inglaterra não cumpriu a palavra, e destruir não somente os ingleses da região, e acabar logo com os judeus.
Só que os judeus também fizeram outra coisa. Mais de 30 mil judeus entraram no exército inglês no início de 1939 e acabaram se transformando a coluna dorsal do exército israelense anos depois. Quando termina a Segunda Guerra, acontece uma curiosidade, que você estava comentando esse fato. A Inglaterra, que era pró-judeu e no final, antes do início da Segunda Guerra, acabou ficando do lado dos árabes, a Inglaterra entra na guerra como a maior potência do mundo, termina a guerra vencedor, mas deixa de ser a potência do mundo, porque ela não apoiou Israel na hora que precisava. Olha que curiosidade. E aí nós temos um texto bíblico, né? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Seria o cumprimento dessa promessa, Gustavo. Eu penso que é importante pensarmos também na mudança política nessa ocasião. Não era apenas a Inglaterra que possuía colônias no mundo. A Inglaterra possuía, a Bélgica possuía, Portugal possuía, a França possuía, a Holanda possuía, porque a mentalidade até essa época era a mentalidade de colônias. As colônias vão nos trazer riquezas. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa que tinham colônias espalhadas pelo mundo todo, esses países se enfraqueceram economicamente porque precisaram direcionar os recursos que tinham para os armamentos e para a guerra. Esses países terminaram a guerra todos, a Europa inteira terminou a guerra quebrada, porque a guerra aconteceu na Europa. Portanto, esses países estavam quebrados internamente e já não tinham mais força, poder político para manter essas colônias. Portanto, nessa época, começaram os movimentos dentro dessas colônias por independência. E esses países, naturalmente, uma vez que já estavam enfraquecidos economicamente e internamente, não tinham mais como sustentar essas colônias nesses lugares todos. E por isso essas colônias começaram a conseguir a independência. Portanto, não foi apenas a Inglaterra que perdeu colônia. A França perdeu, a Bélgica perdeu, Portugal também perdeu colônias. Então há esse movimento político-econômico que fez com que esses países deixassem de ter essas colônias como eles tinham então. Houve também essa mudança nessas próprias colônias, por um movimento já é mais cultural e social, de terem a própria identidade. De repente, essas colônias perceberam que não precisavam mais continuar levantando a bandeira daqueles países europeus, e que esses países da África e da Ásia, eles tinham também a possibilidade de resgatar a cultura e a identidade deles. E por isso eles começam a lutar pela própria identidade, pela própria língua, pela cultura, pela história, pelas músicas, e começam esses movimentos de independência, como aconteceu na Índia. A Índia era um território inglês, e Gandhi estava lá na Índia procurando esse movimento de identidade da Índia. A Inglaterra, como estava enfraquecida por causa da Segunda Guerra Mundial, enfraquecida economicamente, ela não conseguiu manter a Índia como colônia. Então, eu consigo enxergar, talvez muito mais a partir desse viés político, econômico, cultural. E, naturalmente, esses outros países, a Inglaterra e os Estados Unidos, se levantou como uma potência na época. Existem várias razões. Uma das razões é que a guerra não aconteceu nos Estados Unidos. A Europa ficou destruída. Os Estados Unidos entrou na guerra no final da guerra, e enviou soldados para lá e patrocinou a construção da Europa. Então, naturalmente, os países europeus precisaram pagar os Estados Unidos por essa reconstrução da Europa. Um interesse financeiro, talvez. Totalmente, não talvez, mas completamente financeiro. Então, existe esse jogo político, esse jogo econômico, esse jogo social que não pode ser desconsiderado. Eu penso que não podemos olhar para essa situação apenas de um cunho religioso. É necessário observarmos o todo da história e tentarmos entender de que maneira esses elementos da história contribuíram para que a situação chegasse onde está hoje. Mas aí logo após a Segunda Guerra, nós temos em 48, em 47 começam as sessões, e em 48 se estabelece nação, Israel, uma nação. Então eles conseguiram ser uma nação e ali dá-se início a um novo tempo na história de Israel.
apesar de todo o sofrimento que os judeus passaram no mundo, é uma grande realidade, o grande vencedor da guerra foi Israel. Se eu não me engano, nasceu de novo. Se eu não me engano, em 1800 Você diz da Segunda Guerra? Da Segunda Guerra. Porque eles tinham perdido a própria... Era um povo em terra alheia. E de repente montam sua própria nação, que 2000 anos antes foram expulsos. Eles tinham perdido a própria língua, a escrita, o hebraico. Em 1800... Teve um monte de movimento de reconciliação. No final do século XIX. Eles retomam o hebraico. Foi um professor, uma pessoa... Rabinho, alguma coisa assim. Não. Esse era o ministro. Ele decidiu trazer de volta a língua para Israel. Até mesmo porque a cultura de um povo está intimamente associada e ligada à língua desse povo. Se perde a língua, se perde a cultura e se perde a história. E, portanto, esse homem começou a trazer de volta o hebraico à luz, a história nas escolas, para que pudesse ser criada novamente uma cultura judaica, porque ela havia se perdido. Um detalhe que eu queria deixar muito claro é o seguinte, isso é muito importante, que todo mundo que foi em Israel hoje vai observar isso, é o seguinte, quando nasce o Estado de Israel, ele não é um Estado judaico no sentido religioso, é democrático. Os árabes que moravam naquela região há muito tempo, que quiseram ficar na terra, se transformaram os primeiros cidadãos do Estado de Israel. E eles estão até lá hoje. Tem a sua religião muçulmana em vários lugares do Estado de Israel. Eu conheci lá em Nazaré, por exemplo, a gente via uma área deles que tinham mais muçulmanos, porque eles vão se agregando mais, é uma realidade, mas completamente democrático, convivem uns com os outros, têm direito à cidadania, têm direito de escolher candidatos e votar em candidatos de qualquer religião, de qualquer cidade, desde que seja israelense. Aí que começa um pouco desse conflito dos palestinos, porque quem não queria conviver com o judeu, fugiram para o Egito, fugiram para a Jordânia. Depois que vem o nascimento ali da Organização da Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, que começa no Egito em 1959, ele era um estudante de engenharia na cidade do Cairo, na Universidade do Cairo. Agora, interessante é o seguinte, ele começa uma célula palestina, começando a levantar a ideia de que nós precisamos ter o nosso povo, a nossa língua e a nossa terra. Só que eles estavam no Egito, que era antidemocrático e era ditador. Ele teve que correr para o Kuwait, antes que matassem ele. E aí eles, tanto o Egito como a Jordânia, a única coisa que eles faziam era ajudar esses palestinos a fazer guerrilha. Eles criaram táticas de grupos de 20, 30 pessoas, entrar por incursão dentro do Estado de Israel, matar o máximo que pudessem. Mas qual era o interesse dos egípcios? Eles não gostavam dos judeus. Aí, em 1967, explode a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra... E é tão interessante... Essa guerra dá origem a esse conflito que nós temos hoje. Em 6 dias, Israel sai da guerra com 3 vezes mais terra do que ele entrou.